Que a palavra do Senhor possa nos purificar, nos transformar e que possa ser luz para nós nessa noite, por Cristo nosso Senhor. Amém. Todas missas de louvor nós trazemos temas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. E hoje eu gostaria de trazer uma mensagem para você que está aqui, para você que nos acompanha pelas redes sociais. É um dos dons do Espírito Santo que causa até muita confusão entre nós, porque a gente às vezes até não entende bem todos os dons e pode até falar besteira ou pensar besteira por aí. O temor a Deus. Eu gostaria de falar porque é um tema muito sério. Eu tenho certeza que nós vamos ter muitas pessoas aqui que vão chegar à libertação, compreendendo melhor essa virtude e procurando viver isso em sua vida. O temor ao Senhor. A palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está no Salmo 111, versículo 10. É o princípio de toda sabedoria, é o temor. E antes de explicar para você necessariamente o que é o temor a Deus, eu gostaria de falar das promessas bíblicas para aqueles que temem a Deus. Não deixe ninguém conversar com você, não permita. Se alguém for perguntar alguma coisa para você que não tem nada a ver com o tema, diga para ele: eu não posso perder isso por nada. Porque a pessoa que teme a Deus tem portas abertas para a vitória. Repita comigo essa frase: a pessoa que teme a Deus tem portas abertas para a vitória. Quem quer a vitória aqui de Deus, levante a sua mão. É óbvio, todos nós queremos, tá? Olha o que diz a palavra no Salmo 33, versículo 10. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta àqueles que temem. Nada falta àqueles que temem, nada. É uma promessa maravilhosa. Salmo 24, versículo 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Deus está dizendo, Deus vai instruir você no caminho que você deve seguir, você que teme o Senhor. Salmo 30, versículo 19. Como é grande a tua bondade, que reserva para aqueles que o temem. Nós sabemos que Deus é bom, mas às vezes dá a impressão que a bondade de Deus só é implantada para as pessoas que estão à nossa volta. E que bom se você puder olhar para o espelho e dizer: como é bom o Senhor, porque Ele é generoso em minha vida, para aqueles que temem. E por fim, Salmo 32, versículo 18. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança em seu amor. O Senhor protege. Padre, mas o que é o temor? Temor é ter medo? Temor é ficar aterrorizado, pensando: será se eu vou ou não vou para o inferno? Será se eu vou queimar no mármore? Temor é a gente ficar talvez naquela expectativa, se Deus vai me castigar ou não. Ei, essa história de que temor vem de ter medo, de ter pânico, não tem nada a ver. O temor não é oposição do amor a Deus, muito pelo contrário. O temor, segundo a teologia, é um respeito profundo, uma reverência à vontade de Deus. Uma reverência, é um respeito profundo. Quem é pai e mãe aqui sabe que quando o filho tem um profundo respeito, o filho sabe que o pai e a mãe ama, mas teme não fazer a vontade do pai e da mãe, porque sabe que tem consequências. Sabe, é um profundo respeito. Então, as brincadeiras que eu faço com um amigo, às vezes até mesmo o vacilo que eu dou com um amigo ou outro, não posso dar com meu pai e com a minha mãe. É uma questão de respeito profundo. Imagine se o Papa viesse para o Brasil, se viesse um príncipe, um rei, se estivesse na tua casa, como que você ia tratar uma autoridade dessa? Com certeza com profundo respeito. E Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É por isso que a palavra de Deus diz: não é só qualquer respeito, não é simplesmente qualquer ato de
de inclinação. Não, é muito mais do que isso. É um profundo respeito, é uma reverência à vontade. É não dar um passo se não for da vontade de Deus. Isso é temer o Senhor. Isso é temer. Agora preste atenção aqui, porque a gente percebe que muitas pessoas usam e abusam do nome de Deus, fazem coisas terríveis. Hoje nós vemos o mundo comercializando a palavra de Deus. Antigamente se falava pequenas empresas, grandes negócios. Hoje a gente pode dizer pequenas igrejas e grandes negócios. A falta de temor a Deus tem feito muita gente usar a palavra de Deus em vão. É terrível a falta de temor, porque quando a pessoa tem um profundo respeito, quando a pessoa tem temor, ela não peca justamente por causa do temor. O Papa Francisco, numa das catequeses que ele faz no Vaticano, ele diz assim, que o temor é como um sinal de alerta, é como se fosse um sinal de que nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Então imagine só, como se fosse uma campainha, ou como se fosse uma sirene, que quando você está no caminho errado vai tocar. E o Papa diz: Deus fala através da nossa consciência. Aqueles que têm temor, preste atenção no que eu vou dizer. Aqueles que têm temor têm peso de consciência. Peso de consciência. Tem gente que quando vem pedir perdão para o padre, vem confessar, às vezes até diz assim: padre, eu não sei se é pecado que eu fiz, mas eu já pergunto, você está com peso de consciência? Sim, então não precisa nem perguntar, é pecado. É impressionante como que Deus fala através do peso da consciência. Tem às vezes até um ou outro padre mais light, como a gente diz, pode até dizer que não é pecado, né? E aí você continua fazendo aquele erro, porque tem um padre que liberou você, parece que para pecar. Às vezes me aparece uns desses, mas depois vem procurar: padre, tem um padre que me liberou para me comungar. Eu sabia que eu não podia, mas o padre me liberou para comungar. O padre disse que não é pecado a gente cometer esse tipo de... Eu aprendi que era pecado desde criança, mas... padre, me dá um peso de consciência. Filho, não tem padre nesse mundo que possa dizer que não é pecado aquilo que a palavra de Deus já estabeleceu como pecado. Padre nenhum nesse mundo pode dizer que Deus não liga, que Deus não está nem aí quando a nossa consciência pesa. Então Deus fala através da nossa consciência. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Tem uma citação bíblica de 1 Coríntios 4:4, que diz assim, ó: verdade é a minha consciência quando nada me acusa. Verdade é a minha consciência quando nada me acusa. Quem está falando aqui é um grande homem de Deus. São Paulo, quando perseguia os cristãos, ele era um homem que não tinha temor a Deus. Ele mandava matar, mandava prender os cristãos. Quem conhece a história de Paulo, que se chamava Saulo, em Atos 9, diz que ele estava indo para Damasco para mandar prender os cristãos. Tinha pedido carta, autorização das autoridades para mandar prender. É como se fosse um mandato de prisão hoje. Mas no caminho faz uma experiência de Deus. O próprio Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali ele fez uma experiência de que Jesus de fato existe. A partir daquele momento, Saulo passa a ter temor a Deus. E a partir do momento que ele tem temor a Deus, ele começa a fazer as coisas corretas. Ele começa a viver a vontade de Deus. Agora, sabe o meu maior medo? A minha maior tristeza como padre é ver pessoas que fazem coisas absurdas, pessoas que se prostituem, pessoas que cometem adultério, pessoas que até pagam situações de sexualidade desregrada, às vezes até contra a natureza humana. A gente vê coisas absurdas, pessoas que roubam dos outros, pegam aquilo que não é seu, e quando chega a noite, sem peso de consciência. Ele está sossegado,
tranquilo e calmo. E Satanás batendo palminha para você. Você não tem temor a Deus. Eu te ganhei, a sua alma me pertence. Eu não sei se você consegue entender a gravidade que é não ter temor a Deus. Porque quem não tem temor não tem peso de consciência. E quem não tem peso de consciência continua cometendo pecados desregrados, continua fazendo aquilo que não é certo. Ei, isso não está nem aí. Ele, socialmente falando, pode até parecer um cristão. Tem pregadores aí, pregadores de nome, que a gente só fica sabendo depois da sua vida desregrada quando a casa cai. Porque eu costumo dizer que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Mulheres que às vezes chegam chorando para o padre, a grande parte são as mulheres que procuram o padre para falar de traição. Dormia ao lado de um homem que parecia ser fiel, meu Deus do céu. Aquele homem que dizia declarações de amor. Passou o tempo, ela ficou sabendo que fazia anos que ele traía. Tem dor maior do que isso? Tem sentimento maior de tristeza, de um desastre maior do que isso? São pessoas que não tinham temor a Deus. Eu vou dizer mais, católico, apostólico, romano. Entrava na fila da comunhão, estendia a mão e comungava o corpo de Cristo. Às vezes o padre dizendo aqui das proibições bíblicas, como 1 Coríntios no capítulo 11, que diz: quem comunga do corpo de Cristo em vão, comunga a própria condenação. Comungar o corpo de Cristo em pecado é pecado gravíssimo. Comungar o corpo de Cristo estando numa vida desregrada é pecado gravíssimo. A gente pode até brincar com os outros, mas com Deus ninguém brinca. Ah, mas tem gente que, imagina, ele vem, paga uma de piedoso, né? Comunga o corpo de Cristo e vai lá, faz a sua oração. Paz de Jesus, sua bênção, Padre. Que tristeza, né, gente? Peça para Deus, filho, o dom do temor a Deus. Se você já caiu nessa cilada de Satanás, que é não ter temor, peça para o Senhor essa virtude. Porque se você não tem temor, você está no caminho do inferno. Satanás roubou o dom mais precioso que você tem, que é o temor a Deus. Não há mais peso de consciência. Não há mais peso de consciência. Tem uma historinha que diz assim que a mulher estava dormindo com o seu marido, tinha até uma criança no berço. E de repente ela, sonhando, meio que acordada e não acordada, de repente ela acorda assustada, com um barulho, e ela diz: meu Deus, eu acho que é meu marido, eu acho que é meu marido. E sacudindo, o rapaz estava do lado dele, ele pula, abre a janela, pula, cai numa toceira de espinho. Não deu 3 segundos, ele volta dizendo: sua miserável, desgraçada, sou eu teu marido. Que marido é esse? Você está me traindo, né, mulher? Aí ela coça a cabeça. E ela diz: mas por que você correu então? Você estava lembrando de que casa? Aí foi a vez dele de coçar a cabeça. Quer dizer, quando a gente não tem temor a Deus, a gente a qualquer momento pode entregar os pontos, né? Porque uma hora ou outra, filho, a casa vai cair. A casa vai cair. Você vai até sonhar, vai falar o nome da mulher, o nome do rapaz, ou você vai passar vergonha diante da sociedade, porque não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. E sabe que o dom do temor a Deus é um dom tão precioso, que se nós pedimos o dom do temor, antes de que nós possamos assim até passar vergonha, o Senhor pode ter misericórdia de nós. Hein, filho? Filho, o Senhor pode ter misericórdia. Dobrar o joelho e pedir: Senhor, eu quero voltar àquele temor que eu tinha. Porque tem pecadinhos que eu já não estou fazendo mais só uma vez, eu faço todo dia. E nem me pesa mais. Nem me pesa. Eu consigo levar uma vida dando uma de cristão, de carismático, mas com pecadinhos que eu sei que são pecadinhos de estimação, e eles já se tornaram hábitos na minha vida. Se você pedir para o Senhor esse dom do temor,
Pode ter certeza, basta um sopro do Senhor para você voltar a confessar pecados que talvez já se tornaram corriqueiros na sua vida. Começar a abrir o coração. E eu já estou falando aqui de remédios contra essa falta de temor, que é a chamada confissão. Quanto tempo faz que você não confessa aquele pecado? Uma vez uma pessoa dizia assim para mim, ele sempre confessava o mesmo pecado, que era o pecado da masturbação. E ele vinha quase toda semana, pesava a consciência. E até que passou um tempo, eu percebi que ele não confessava mais esse pecado. E eu confesso que até me alegrei com ele. Pensei comigo, graças a Deus, pelo menos eu acho que esse pecado ele se libertou. Um dia tomei a liberdade e disse: filho, você vem confessar sempre com o padre aqui, eu já me sinto teu diretor espiritual. Está lembrado que você sempre confessava aquele pecado de masturbação? Você já conseguiu vencer? Porque você não confessou mais? Ele disse: vixe, padre, esse eu já não confesso mais, que esse eu já desisti. É triste quando uma pessoa pensa assim, né? Esse eu já desisti. Eu disse: filho, se você se acostumou com esse pecado, não adianta você confessar todos os outros. A sua confissão é declarada inválida. Inválida. Esconder um pecado do padre, não adianta contar 20, 30. Se você esconde um, se você não tem peso de consciência por aquele, a sua confissão está inválida. Satanás já ganhou você por aí. É por isso que a falta de temor a Deus, numa determinada área da nossa vida, pode nos levar à ruína. Sabe, gente, que quem tem peso de consciência, quem tem temor a Deus, chega a doer quando a gente está em pecado, dói na alma. E só está me entendendo aqui aqueles de fato que têm temor quando sofrem com o pecado. Sofre, porque sabe que Deus é amor, que sabe que Deus é misericordioso. E quando você fere uma pessoa que você ama, já vem aquele peso de consciência. Eu me lembro que quando eu era pequeno, e agora tem bastante gente da minha família aí, mas eu vou ter que contar, agora já era. Quando eu era pequeno, vinha a santinha em nossa casa. Isso não é para me vangloriar, mas eu digo que serve como testemunho. Criança é criança, né? Às vezes não tem nem consciência dessas coisas, mas veja como que quando eu era criança, como que Deus já agia ali. Hoje eu lembrei disso. Chegou a santinha, a mãe colocou lá na sala, acendeu até uma velinha. Mas eu, quando fui mexer naquela santinha, eu vi que tinha muitas moedas lá dentro. E logo já dei uma mirada para ver se aquelas moedas saíam fácil ou não. Comecei a cutucar lá dentro. Eu pensei, poxa, R$1 já dá para comprar algum docinho, né? Consegui tirar uma moeda dali. Era já tarde. Guardei aquela moeda, fiquei feliz na hora de poder pegar uma moedinha daquela. Mas quem disse que eu consigo dormir naquela noite? Eu comecei a lembrar do que o meu pai e minha mãe me ensinaram, que a gente não pode nem pegar emprestado e não devolver. Comecei a lembrar de vários valores que eu aprendi. Gente, aquilo me pesou tanto. Eu pensei, como que eu vou gastar um dinheiro que eu peguei da capelinha? E parece que começou a vir à tona toda a consequência que aquilo poderia me ter. Mas eu era tão criança que até me admirou o Senhor me fazer lembrar disso. Hoje, falando do temor a Deus, é como se Jesus dissesse: o que você traz, padre, esse temor a Deus desde criança, te ajudou hoje a ser um sacerdote. Eu sempre andava com uma moedinha ou outra, que às vezes a mãe sempre dava. E eu fui lá no outro dia, fui colocar aquele dinheirinho que pensei eu eram 50 centavos, nem me lembro naquela época. Fui lá e coloquei, e até coloquei mais uma moedinha minha para fazer uma média com o Criador, né? Daí eu devolvi o que eu peguei e coloquei um a mais. Me senti à vontade. Põe a mão no teu coração e diga assim: me dê o dom do temor, Senhor, porque eu sei que Satanás não quer isso de mim. Ele não quer que eu tenha peso de consciência. A intenção dele é me levar para o inferno.
é destruir os meus relacionamentos. Sabe, filho, eu quero colocar assim diante de Deus a tua vida. Você que talvez esteja vivendo até uma relação extraconjugal. Você não tem nem peso de consciência mais. E você sabe que você leva uma vida totalmente desregrada nesse sentido daquilo que Deus pediu. Às vezes qualquer briguinha dentro desse casamento já tem aquelas ameaças, qualquer coisa, vamos se separar. Eu acho uma frase satânica essa. Pessoas que juraram de amor e fidelidade diante de Deus, mas parece que não tem nem peso de consciência. Se você, filho, se você, filha, talvez esteja até pensando na separação, e parece que não te pesa isso. Você até acha que você vai ser uma pessoa livre. Cuidado. Deus não quer que ninguém viva uma vida de inferno aqui na terra. Mas Deus também não quer que você perca o temor. Lembre-se que aquilo que você jurou nos pés do altar é muito sério. Procure um padre antes para conversar. Procure uma ajuda espiritual. Se as coisas estão difíceis. Talvez até você nem tem culpa do sentimento que você tem. Você gosta de uma pessoa, você valoriza essa pessoa, mas no fundo agora você se apegou a uma paixão que você não consegue deixar de lado. Aquela pessoa te faz bem, te manda mensagem, ninguém te descobriu ainda. Mas se você tem peso de consciência, agradeça a Deus por isso. Isso significa temor. Temor. Você sabe que não está certo. Busque uma confissão para você se livrar. Busque uma ajuda espiritual para que Deus possa trazer você para o caminho dele. Não deixe Satanás destruir aquilo que não pertence a Satanás. Não deixe Satanás destruir. Volte para Deus. Através do dom do temor, nós podemos voltar para Deus. E eu vou encerrando aqui, dizendo que tantos roubos, mentiras, traições, tudo isso Deus quer nos trazer. Deus diz assim a Moisés, em Provérbios 8:13: quem teme não adultera, não rouba, não comete injustiça. Quem coloca em prática o que diz a palavra, o temor do Senhor é odiar o mal, diz o Senhor. A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa, eu odeio, diz o Senhor que se compadece de ti. Eu odeio tudo aquilo que não provém de mim. Hoje a gente vê pessoas que na internet, por exemplo, acabam na frente de um computador. Talvez você tenha uma dupla personalidade. Quando você está com o teu quarto fechado, está sozinho, você talvez navegue naquela internet e você vai para o mundo, que eu posso dizer um mundo satânico. Mas eu vou dizer assim que, assim quando eu deitei naquela minha cama, depois de pegar aquela moedinha que não me pertencia, parecia que tinha um olho gigante olhando para mim. Sabe o que eu espero, filho, depois dessa pregação? Que você sinta isso. Quando você estiver no teu computador, entrando em sites que você não poderia entrar, com conversas que você não poderia ter. Quando você estiver na frente do computador, se sentindo livre, pesquisando coisas, querendo saber mais das coisas que você sabe que só vão destruir a tua vida, talvez teus relacionamentos, que você possa saber, dentro daquele quarto, além do teu computador, da sua caminha e de você, Deus está ali, porque Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Que possa nascer no teu coração um temor tão grande, que naquele momento você sinta vontade de sair dali, daquela situação de pecado. Quando você estiver numa situação de pecado, que você possa sentir um desejo de voltar para a graça. Tem pais e mães aqui que têm aconselhado tantos filhos. Tem tanto medo, né, mãe? Hein, pai? Tanto medo que o filho entre para o mundo das drogas. Reze, pai e mãe, para o teu filho ter temor a Deus. Porque se ele tiver temor a Deus, nunca ele vai aceitar a droga. Nunca. Agora, se faltar o temor, pode ter certeza, ele vai viver tudo aquilo que é proibido. E hoje em dia, quanto mais proibido, mais as pessoas querem avançar o sinal. Sabe qual é o site que mais cresce hoje no Brasil? Uma pesquisa eu estava vendo. Pasmem vocês. Sabe qual é
a maior inclinação hoje que as pessoas têm em procurar saber como é e como que não é, sites homossexuais, sites até mesmo de bestialidade, que é sexo com animais. Está crescendo até mesmo a chamada necrofilia, que é sexo com pessoas mortas. Estava vendo esses dias, porque a gente precisa tomar conhecimento dessas coisas, o que eu já tinha estudado um pouco na psicologia. Existe tantas deturpações entre os seres humanos, e as pessoas vão se aprofundando tanto no pecado, que chega uma hora que as pessoas começam a ter desejos, parece que diabólicos. Existe constatadamente 3 tipos de necrófilos, que são aqueles que têm o desejo de matar a pessoa para ter relação. Vocês devem estar lembrados do maníaco do parque. Existem aquelas pessoas que têm prazer em ter relação com pessoas mortas, mas depois de estar com o corpo já gelado. Isso tem acontecido muito em necrotérios, funerárias e tudo mais. Existe também um desejo macabro de pessoas que têm desejo de ter relação com pessoas já em estado de decomposição. E posso dizer uma coisa para vocês, estudando a história de um rapaz que foi pego em um cemitério, um rapaz universitário, que foi à tarde no cemitério perguntar se ia ter enterro naquele dia. Como já estava acontecendo esses casos de necrofilia, o coveiro desconfiou daquele rapaz, ligou para a polícia e disse: veio um rapaz aqui, todo bem arrumado, perguntou se ia ter enterro, e deu para ver que ele não era nem parente da vítima. A polícia então esperou que aquela senhora, era uma senhora de idade, fosse enterrada, e fez campana. Foi pego aquele rapaz na madrugada pulando o muro do cemitério. Esperaram quando ele começou a cavar o túmulo para pegar, e aquele rapaz começou a narrar como que começou esse desejo de necrófilo, esse desejo de necrofilia. Eu comecei a ter curiosidade por aquilo que era proibido, diz ele. Comecei a ter curiosidade para saber como que era sexo com criança, a pedofilia. Depois me deu vontade de saber como que era os sexos entre grupos, pessoas que têm sexo, né, 2, 3 casais juntos. E de repente comecei a ter outros desejos homossexuais, até chegar no mais proibido. E perguntaram para ele qual era o desejo que ele sentia que era mais fora da normalidade, que ele tinha mais prazer. Era quando a pessoa estava em estado de decomposição, ou quando estava faltando alguma parte já do corpo. E um pesquisador que nem se declarava cristão, pasmem, perguntaram para esse pesquisador o que ele achava da origem da necrofilia. E ele dizia assim, que estudando, isso já partiu desde a época, desde antes de Jesus Cristo. E ele diz assim que antes de Jesus Cristo havia uma seita satânica, que se colocava uma pessoa, fazia tipo uma estrela como da nova era, aquela pessoa ficava com os braços e as pernas presas, e ali as pessoas daquela tribo indígena iam tendo relação com aquela pessoa. Aquele que mantivesse relação por mais tempo, depois da pessoa já em estado de decomposição, passava a ser chefe da tribo. Era uma tribo canibal, que eles matavam e comiam a carne das pessoas. Ele dizia, era uma tribo que para mim é o que a gente chama hoje de satânica. Era o satanismo que nascia no mundo. E aí perguntaram, e qual é a cura então para essa doença? Qual é a cura? Dizia aquele homem, para mim, as pessoas que fazem isso, elas não têm temor nenhum a Deus, respeito nenhum por nenhuma divindade. Primeiro, essas pessoas ou precisariam de um tratamento muito avançado por parte da psiquiatria, ou até mesmo, diz ele, religiosos que entendem de exorcismo, que não é a minha área. Alguém que nem cristão se intitulava. Então, talvez o padre está indo até longe demais para dizer que a pessoa que não tem temor a Deus, ela é capaz de cometer qualquer anormalidade, qualquer anomalia. É capaz de virar um monstro,
Se a gente não respeita as coisas de Deus, nós podemos chegar ao extremo. Faça o sinal da cruz e diga comigo: que Deus me livre desse mal, da falta de temor a Deus.